fogo no parquinho, fogo no parquinho, fogo no parquinho. Vamos começar. Olá, valentes abençoados! Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Danilo e é um prazer ter você aqui. Bem, como de costume, todo sábado eu estou colocando aí já há 7 semanas, essa é a 8ª semana, um estudo da lição da Escola Sabatina. A Escola Sabatina é como se fosse uma escola dominical, então não sei se você chegou aqui nesse primeiro vídeo, mas a gente está estudando na Escola Sabatina sobre sexualidade. Vamos para a 8ª lição e, meus amigos, essa lição, ó, tá babadeira. Ela começa hoje, dia 14, e vai até dia 20 de agosto. Então são 7 dias aí e que, ó, tenho certeza que serão 7 dias bem longos para a gente falar sobre alguns temas. Sendo uma das questões que foram levantadas nessa semana, finalmente foi falado aí com todas as letras a questão da homossexualidade. E aí nós vamos falar aqui sobre esse tema e questionar o que foi levantado na lição. Como de costume, quero pedir o seu like, o seu compartilhamento, então peço que você compartilhe esse vídeo com quem você acredita que precisa dessa informação, dessa mensagem. Também se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aqui seus comentários. Já vai deixando aí pra gente aí ir conversando e, consequentemente, dialogando e tendo aí uma troca de ideias, claro, sempre no respeito e, acima de tudo, com o amor de Cristo. Começando a lição, vou deixar aqui também algumas recomendações. Eu espero que você entenda que alguns temas que vão ser tratados aqui precisa, sim, de mais informação do que foi falado apenas na lição. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo várias indicações, vários vídeos, até mesmo aqui no YouTube, falando sobre esse tema, falando sobre as passagens que foram faladas e, consequentemente, você vai entender a minha crença nessa teologia inclusiva, que é a chave de todo o meu pensamento sobre essa questão da homossexualidade, LGBTQIA+. Começando então a lição, o tema da lição dessa semana é diferenças conjugais. O texto bíblico dessa semana é Gênesis 1, 26 e 28. Como a lição ele é bem rápido, eu vou ler ele aqui para você, ok? Então, abre aí, Gênesis 1, 26 e 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Esse é o texto-chave da semana, ok? Vou colocar aqui para vocês verem a charge, né, que foi colocada. Então você tem uma tomada que, não sei se vocês já compraram tomadas na sua casa, na sua vida. As tomadas, elas têm nomes de macho e fêmea, ok? Então temos a primeira tomada, que seria o macho, temos uma segunda tomada, que seria a fêmea, e aí temos uma lâmpada acesa. Então, temos aí uma interpretação para você. E aí o que eu entendi com o texto e com essa charge é exatamente o seguinte: em um viés heteronormativo, macho mais fêmea igual a filhos. Porque exatamente está falando sobre a questão de se multiplicar, né, que está aqui no texto da Bíblia. E como já foi falado até mesmo nesses vídeos e até mesmo na lição, a questão da multiplicação, ela não é uma regra. Então entra em contraste contra outras questões que a própria lição foi falada. Mas aí podemos problematizar isso mais para frente, ou já problematizei isso nos vídeos da lição. Então acho que vocês já entenderam essa questão, mas acho que não custa nada reforçar. Indo para domingo, a lição começa com a base do que ela vai questionar, que é sobre identidade de gênero. A lição deixou aí no domingo para você pensar bastante sobre essa questão. E olha, meu amigo, minha amiga, é muita coisa para dialogar aqui nesses 1, 2,
3, 4, 5 parágrafos. É muita coisa. Mas vamos lá. Começa. A ideia de gênero tem sido considerada uma construção social. No meu viés de crença, isso para mim é um fato, ok? Podemos um dia discutir sobre isso, mas é um fato. E aí ela continua. Isso significa que a sociedade teria liberdade para definir os papéis dos sexos. Aí que está o problema. Gênero não é igual a sexo biológico, ok? Então você tem que ter essa diferenciação. O sexo, ele é biológico, ele pode ser biológico. E aí tem uma outra questão. Eu deixei várias telas abertas aqui no meu computador porque vai ter bastante cola, bastante referências. Vou deixar essas referências tudo aqui também na descrição do vídeo, ok? Mas uma das coisas que me chamou bastante atenção quando é falado aqui é a questão da biologia mesmo, né? Nós automaticamente conhecemos a biologia quando a gente fala de homem e mulher na questão dos cromossomos, XX e XY. Mas a ciência já encontrou mais de 25 composições desses cromossomos. Então, podemos dizer que biologicamente não existe apenas duas questões de sexo aí. Mas aí ele fala uma outra questão. Em nível biológico, a maioria das pessoas nascem homem ou mulher. Então isso meio que já cai por terra, como eu acabei de falar. Mas é aí que tá. O que é ser homem e o que é ser mulher? Porque assim, se você falar pra mim que ser homem é só porque tem um pênis, e os intersexuais? Entende? Tudo bem que aí eles levantam que aqui é cerca de 1 a 2% das pessoas nos Estados Unidos, né? Mas e se a gente colocar isso numa escala global, são 7 bilhões de pessoas no mundo. 1% ou 2% dessa quantidade é muita gente, tá? Eu sou péssimo em matemática, se você fez essa conta de cabeça, parabéns, coloca aqui quanto que seria, ok? Mas assim, eu não consigo desmistificar essa questão que tem que ser levantada. Você tem que pensar num todo e não somente na ideia clássica e básica. Depois é falado a questão dos intersexuais. A intersexualidade é um tema complexo, mas de qualquer maneira pressupõe um sexo masculino e feminino. Não, tecnicamente não, ok? Porque a pessoa ela pode ter um órgão genital masculino, mas ela ter uma mente feminina. Ela pode ter os dois e ainda se identificar apenas com um. Então é muito complexo isso, realmente. A única coisa que eles acertaram aqui é quando eles falaram que é complexo. Outra coisa que fala, uma coisa que eu dou de parabéns. Aqui no domingo eles não falam ideologia de gênero, eles falam identidade de gênero. E eu, falo parabéns. Finalmente eles falaram a questão certa. E isso depois eu posso problematizar porque depois eles falam ideologia de gênero. Mas aí tem uma pessoa em particular que fala essa questão. Uma coisa que é levantada aqui também, eles falam assim: no entanto, uma vez que o pecado prejudicou a criação, houve distorção no projeto original de Deus. Ou seja, eles deixam entender que a partir do momento que teve o pecado, foi por esse motivo que surgiu os intersexuais, a questão de gênero e assim por diante. Mas aí eu vou problematizar uma questão que é falada aqui. Onde entra os animais... Eu até anotei porque eu não sei falar essa palavra inteira. Parteogeneses, tá? Esses animais são animais que eles não precisam do sexo oposto para se reproduzir. Nós precisamos. Nós, seres humanos, precisamos. Mas esses animais não. E aí? Foi por causa do pecado que isso surgiu? Ou Deus já criou assim? Entende onde eu quero chegar? Porque nós acreditamos que Deus criou o leão e o cordeiro. E o leão não comia o cordeiro, né? No pensamento criacionista nosso. Só a partir do momento do pecado que o leão começou a comer o cordeiro. Então também essa questão aí dos animais se reproduzirem sem a necessidade de uma fêmea ou de um macho, né? Na verdade é um macho, sem a necessidade do macho, foi só a partir do pecado? Tem essa problematização aí para você pensar. Aí ele fala assim: os papéis de gênero se referem à maneira pela qual uma sociedade define os comportamentos associados a cada sexo biológico. Isso é um fato, tá? Eu vou deixar aqui, então essa edição vai ser futura, mas eu vou deixar aqui, tá?
algumas fotos de homens ao longo da história. E aí eu te falo, isso é ser homem hoje em dia? Porque assim, século XVII, temos Luís. Eu não lembro agora qual é o Luís, mas é o Luís. Ele tá de peruca, de meia calça, de salto alto. Isso é ser homem? Antes da guerra, nós tínhamos uma característica de homem. No pós-guerra, tivemos uma outra característica de homem. Hoje, temos uma outra característica de masculinidade, né? Não diria nem homem, né? Eu diria masculinidade. Perdão aí pela forma que eu falei. Mas você consegue entender o que é questão de gênero aqui? Qual é o papel de gênero que essas pessoas estão interpretando? Porque tanto Luís quanto, às vezes, um oficial, na época da Segunda Guerra Mundial, eles queriam transmitir poder. E aí que mora a chave. Masculino e poder. Tá? A gente vai chegar lá porque logo mais a gente vai falar sobre masculinidade, que a lição trata. Uma coisa que eu anotei aqui que eu achei interessante é o seguinte. Deus apresenta os arquetipos do homem e da mulher para falar de seu caráter. E aí, essas características, elas são de um momento histórico e cultural. Será que se hoje Deus falasse do seu caráter e da sua questão aí de amor, de afeto com os seus filhos, com as suas questões, ele iria usar as mesmas características? Porque assim, o nosso entendimento sobre masculino e feminino vem mudando ao longo da história. Falando em feminino, vamos para segunda-feira, porque o subtítulo da lição é Feminilidade Bíblica e vai falar exatamente sobre a questão feminina, do que a Bíblia recomenda, né, sobre isso. E a lição já levanta duas questões já problemáticas. Vamos lá. Ela começa assim. Culturas diferentes têm maneiras diferentes de entender os gêneros masculino e feminino. Ou seja, está falando que essa questão binária que nós conhecemos hoje e que a igreja impõe, ela vem de uma questão cultural já estabelecida. E se você entender um mínimo de história, vai entender que isso é europeia, ok? Vamos lá. E aí ela fala depois que tem dois tipos de questões femininas. Quando se trata de feminilidade, elas variam desde a autossuficiência feminista até a cidadania em defesa de segunda classe. Ou seja, e ela fala que essas duas questões estão erradas, que elas não são bíblicas. E aí eu falo, tá, a questão então feminista está errada e a questão da segunda classe ela está errada. Mas qual que é a mais enraizada hoje em dia na sociedade? Mas em sua maioria, a sociedade vê a mulher com qual papel? A feminista ou a de segunda classe? Qual que é o estereótipo que é mais alimentado hoje em dia? Entende? Outra coisa. Nas escrituras Deus afirma os atributos do feminino por referência a si mesmo, no sentido de se revelar aspectos de seu caráter, como eu estava falando na questão do domingo. E aí fala sobre vários textos bíblicos. E aí eu fiz uma comparação. Porque em Isaías 66:13 e Isaías 42:13 faz uma comparação bem interessante sobre a mulher, né? Deus do conforto, mulher que conforta. E aí depois em Gálatas fala sobre a questão das dores do parto. Então, ou seja, a mulher só serve para sofrer? E eu tô problematizando, eu sei que não é isso, tá? Antes de você vir aqui nos comentários me xingar, eu sei que não é só isso. Mas você automaticamente associar também a mulher a uma questão de sofrimento, não é bem assim, entendeu? Você tem que entender o contexto inteiro do que é falado ali na questão de Gálatas, e não é somente essa a questão que tem que ser levantada. E aí é falado sempre sobre a questão da mãe. Então, o feminino é sinônimo de mãe? Em todos os textos, quando chega numa certa parte da lição, é falado sobre a característica de mãe. Mãe, a mãe cuidadora, a mãe que sofre, a mãe que tem o parto, a mãe que consola, a mãe que esquece o filho, mas Deus nunca vai esquecer os seus filhos. Então sempre está falando aí sobre a mãe. E aí, ser feminina não é sinônimo de ser mãe. Entende isso?
tem mulheres que não querem ser mãe. Tem mulheres que não nasceram para ser mãe. E enraizar isso na cultura, enraizar isso com as pessoas, é sim problemático. Outra coisa que é falado também, que eu achei assim para minimizar a questão da mãe, fala assim: uma das passagens mais claras sobre a feminilidade ideal é encontrada em Provérbios 31. Nesse texto são destacadas as virtudes tradicionais de beleza, diligência e sabedoria. Um exame mais aprofundado da passagem mostra que a mulher é sempre empreendedora, incorporando as seguintes características: diligência, sacrifício, percepção, inteligência, iniciativa, inovação e coragem. E aí, para diminuir, né? Porque depois de falar tanto de mãe, colocou Provérbios 31. Essas características não são exclusivas da mulher. É como se um sexo estivesse completamente ausente delas, enquanto o outro é sua manifestação mais plena. Ou seja, não quer dizer que a mulher ela necessariamente precisa dessas características. E não quer dizer que o homem não tem essas características. Mas espera aí. Mas qual que é o sentido, então, de você falar que tem essas características, mas no final você falar que talvez não seja obrigatório ter essas características? Entra muito em contradição. Você fala, não, você precisa ter esse arquetipo, né, de mulher, de feminino. Mas se você não tiver, não tem problema. Mas busca ter. É tipo assim, né? E é isso que é muito problemático. Precisamos pensar como o mundo é, como o mundo se apresenta, como a sociedade se apresenta e como nós podemos melhorá-la como cristão. E não pensar numa utopia, como a lição às vezes está pensando aqui. Na terça-feira vai falar sobre a masculinidade bíblica. E aí, meu amigo, é pior ainda. Por quê? Vamos lá. Começando a festa. Fala assim como o feminino, a masculinidade também tem sido entendida de maneiras diferentes em diferentes culturas. Óbvio, como eu falei aqui anteriormente, como eu te mostrei aqui nas fotos, o masculino ao longo da história mudou muito, né? Por favor. Deus na Bíblia usa o tema do homem e suas premutações de pai, filho, irmão, marido para retratar a si mesmo em relação ao seu povo. Ou seja, é uma característica de Deus para falar com o seu povo sobre ele, ok? Não necessariamente que o homem seja obrigado a ter essas características, só porque Deus falou que essas características são parecidas ou que aí deixa entender que seja uma característica dele. E aí, meus amigos, a lição fala assim, começa, depois de falar essas questões, fala assim: as escrituras ensinam enfaticamente que os homens não devem dominar nem abusar das mulheres, de forma alguma, e vice-versa, entre parênteses. Aí, muitas pessoas distorcem os princípios das escrituras para apoiar um chauvinismo misógino. E aí, meu amigo, eu tive que jogar no Google. Misoginia eu até sei o que significa, mas chauvinismo eu não sabia o que significava. E aí, quando eu pesquisei no Google, faz referência a um soldado de Napoleão que tinha esse sobrenome, Chauvin, e que ele foi ferido 17 vezes, e mesmo ele sendo ferido 17 vezes, ele continuou indo às guerras, né? Então, mesmo ele foi ferido uma vez, ele continuava indo, foi ferido duas, ele continuava indo, ou seja, é um sentido, aí eu escrevi aqui resumidamente, sentimento ultranacionalista que faz certos grupos odiar estrangeiros ou minorias. O que tem a ver isso com misógino? Porque misoginia é o ódio ou preconceito contra mulheres e meninas, né? Transformando elas em uma segunda classe de seres humanos. Então, assim, o que patriotismo tem a ver com misoginia? Tá? Eu queria entender o que a lição quis dizer aqui. E aí depois tem a questão, o senso exagerado de machismo, óbvio, isso é enraizado aí na nossa cultura, ou o orgulho masculino. E aí eu fico me perguntando, né, ter orgulho por quê, né? O homem é representado, né, nesse patriarcado tão claramente, né? Para que deixar de ter orgulho?
E aí, eu vou problematizar uma questão assim. A submissão em Efésios 5 começa com o versículo 21, é falado sobre essa questão, depois fala sobre o versículo 22, fala sobre o amor mútuo, né, das esposas com o marido, que os dois têm que ser submissos um ao outro. E aí tem uma parte assim: é claro que os maridos devem ser os chefes da família, assim como Cristo é a cabeça da igreja. E aí a gente tem que procurar a etimologia das palavras, tá? Porque assim, essas passagens foram escritas em grego, traduzindo depois para o latim, depois veio para o português. E aí essa etimologia que mora a questão. Porque se você for no dicionário e procurar a palavra submissão, ela é uma palavra problemática. O significado dela é ruim, tá? Vou tentar, deixa eu ver se eu deixei aqui aberto. Ó, o significado é condição em que se é obrigado a obedecer, sujeição, subordinação, disposição para obedecer, para acertar uma situação de subordinação, docilidade, obediência e subalternidade. Isso significa submissão. Então, assim, quando você fala que a mulher ela tem que ser submissa ao marido, você tem que pensar que a palavra tem esse significado. Deveria ser usado outra palavra. Porque a palavra submissão, ela é uma palavra ruim. Quando a gente fala sobre líder, ela já é uma palavra boa. Porque assim, o líder ele tem poder, influência e comanda outras pessoas. Então lembra da questão lá quando eu falei do poder masculino? Então assim, se você automaticamente não explicar para o casal que essa questão de submissão tem que ser bem enfatizada, que são dos dois, mas aí tem que ser dos dois, mas lembrando que o homem é o líder da família. Oi, pera. Você entende? É sim problemático. Vocês têm que pensar como o mundo é e não como essa utopia achando que todos vão abaixar a cabeça. É enfatizado que o amor de Cristo claramente é o modelo a ser seguido de masculinidade. Então, ponto. Isso eu concordo plenamente. Uma das coisas que eu mais gostei da parte dessa lição, acho que foi isso que foi falado. Depois fala sobre como Deus é retratado na questão masculina, né? Que é sempre Deus Pai, Deus Provedor, o próprio Deus fala também sobre essa questão. No Sermão da Montanha, Jesus fala Pai que estás no céu, e ele sempre é retratado como Pai, só não é retratado na cruz, né? Quando ele está na cruz ele fala de uma outra forma, mas depois é falado sobre 1 Coríntios 16:13, que aí Paulo fala o seguinte: fiquem alertas, permanecem firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. A raiz grega da expressão mostrem coragem é andrizomai, que significa ser bravo como um homem. E isso para mim é um pouquinho problemático, sim. Os traços de caráter de bravura, fidelidade, força e firmeza estão entrelaçados com o gênero masculino. E aí me fez lembrar. Na segunda-feira foi falado no final que essas características não são exclusivas da mulher, como se o sexo estivesse completamente ausente delas, quando o outro é a sua manifestação mais plena. E eu achei engraçado isso não ser repetido aqui. Quer dizer, então, que somente homens têm essas características, segundo a lição? Me responda. Deixa aqui nos comentários se você concorda com isso. Porque eu discordo plenamente. Existem mulheres muito mais bravas, fiéis, com uma força inimagináveis. Eu tenho certeza, se Deus fosse retratado hoje em dia, se Deus falasse assim, olha, o meu amor é igual a uma mulher periférica, preta, que tá lá todo dia batalhando, eu tenho certeza que ele falaria dessa forma. Ok? E não como um homem todo engravatado atravessando uma Times Square da vida. Mas, né? Vamos que vamos. Momento hipertexto. Aí vai falar sobre todos os textos que foram já mencionados
na questão da feminilidade e da masculinidade. E aí a palavra-chave é sexos. Aí eu deixo vocês pensarem na sua rede semântica sobre quais as palavras que ligam com a questão do sexo, mas principalmente eu liguei a questão aí de Deus, amor e, acima de tudo, companheirismo, que eu acredito que seja aí o viés para um sexo seguro e, acima de tudo, nos princípios cristãos. Indo para quinta-feira, chegamos, né, à cereja do bolo. A cereja do bolo. Eu acho que essa parte aqui vai dar meia hora. Vai falar sobre Levíticos 18, 22, 20, 13, né? Porque eles enfatizam que esses versículos estão claramente associando a homossexualidade à abominação ou algo detestável, né? Como as novas versões traduziram menos chocantes. E aí também pede para ler 1 Coríntios 6, 9 até o versículo 11. E aí, meus amigos, vamos lá. Levítico 18, de 22 e 20, do 13, estão falando exclusivamente sobre uma questão de caráter religioso que Deus está orientando o seu povo. O povo de Israel está entrando em Canaã e essas pessoas têm costumes diferentes do povo do povo de Israel. E devido a isso, Deus está querendo tirar esses costumes deles. Eles tinham costumes, vindo do Egito, de dar os seus filhos aos deuses. E nesses templos serem costumes, esses filhos e filhas, praticarem sexo em troca de favores aos deuses. E aí a Bíblia aconselha a não ser feito isso. Deus aconselha a não fazer isso. E aí quando você tem esse capítulo 18 falando sobre a questão sexual, é exatamente sobre isso. Isso é um resumo bem claro. Aqui na descrição tem um vídeo de teologia inclusiva destrinchando esse versículo. Então, por favor, pare esse vídeo e veja esse vídeo sobre teologia inclusiva, que vai fazer muita diferença na sua vida. Sobre Levíticos 20, 13, é a mesma coisa, é o mesmo contexto inteiro dos capítulos. Não me venha mencionar esses versículos. Quando menciona 1 Coríntios 6, 9 a 11, a cereja do bolo, amigo, é a pior. Porque as palavras que são utilizadas para falar sobre homossexuais, porque algumas traduções traduziram para homossexuais ativos e passivos ainda, tá? E homossexual, a palavra homossexualidade, ela só surgiu em 1869. Como que uma palavra está na Bíblia? Essa palavra está na Bíblia. A palavra em questão é malokai, que muitas vezes foi traduzida para efeminado, e arsenokotai, que significa tecnicamente sodomia. Mas a questão da sodomia, tá? Eu já adianto, porque também aqui na descrição tem um vídeo falando sobre essa passagem também, fala exatamente que sodomia surgiu a partir de um determinado século onde as pessoas, principalmente o clero, praticavam sexos ali entre eles, porém eles não poderiam se casar, né? Então você tem que ter toda essa questão. Então a igreja levantou essa tradução para essa palavra, sendo que essa palavra ela não tem essa tradução. Se você pegar o contexto histórico de Coríntio, que é a cidade de Coríntios, né? Você tem que pensar que ali era uma cidade totalmente promíscua. Aí fala assim: devido à promiscuidade da cidade, Paulo aconselha a monogamia em 1 Coríntios 7, 2. Você consegue entender o contexto histórico? A cidade, aí eu até anotei aqui, Afrodite era adorada naquela cidade. E o deus Apolo também. Que em seu templo existiam prostitutas e prostitutos sexuais. Então, Malokai e a Arsenokotai é exatamente esses prostitutos, essa prostituição, essa questão de você fazer sexo com uma pessoa que não é o seu marido ou esposa em templos pagãos. Você pode não acreditar nisso,
Mas em 1 Reis 14:24 fala exatamente sobre prostitutos sexuais em templos. E fala que como Deus fez com que eles fossem entregues ao povo de Israel, devido a essas práticas. E aí, eu te falo uma outra questão. Homossexualidade não é uma questão de escolha. Como você acredita que Deus vai castigar pessoas homossexuais por serem exatamente o que elas são, sem poder escolher? A prostituição lá nos templos poderia ser escolhida. Você poderia escolher fazer ou não fazer. E normalmente não era um homossexual que estava ali, porque essa palavra a gente não pode nem associar também a esse período especificamente. Mas, né, trazendo aí para você entender um pouco mais fácil, não era um homossexual que estava ali. Normalmente era até mesmo um heterossexual, ou pior, às vezes era uma pessoa que foi entregue tão nova que ela só conhecia aquele tipo de vida. Então, assim, você falar pra mim que a homossexualidade, como nós conhecemos hoje, e ela é muito complexa, tá? Porque a gente tem que pensar que não existe só promiscuidade na homossexualidade. Existem casais monogâmicos, existem casais que não praticam relação anal, existem casais que pensam numa questão de companheirismo, amor mútuo, igual um relacionamento heterossexual. A base de um relacionamento heterossexual deveria ser esse, assim como todo relacionamento, acredito eu, seja ele hétero ou gay. Então, assim, quando a lição fala exatamente sobre essa questão, eu vou problematizar sim, porque tem questões que podem ser questionadas exatamente sobre essas passagens que a lição falou. E aí, fala a cereja do bolo, também continua. Devemos viver pelo exemplo de Cristo, abraçar os pecadores e desafiando as atitudes não cristãs que os membros demonstram em relação ao desvio sexual. E aí eu sempre levanto isso. Tá, vamos abraçar os pecadores. Mas se eles quiserem casar, não podemos permitir. Se eles quiserem adotar filhos, não podemos permitir. Se eles quiserem ter o mesmo direito de um casal heterossexual, não podemos permitir. Se eles querem andar de mãos dadas na rua, não podemos permitir. Se eles se beijarem na rua, desculpa, não pode. Se eles querem ter uma representatividade num filme, num desenho, em alguma coisa, não podemos permitir. E aí eu te falo, meu querido, isso é abraçar como Cristo abraçou? Para de ser hipócrita. Para de achar que você vai poder falar para ele assim, não, eu te aceito, mas eu não quero que você tenha os mesmos direitos que eu. É exatamente isso que, ao meu ver, vocês pregam, quando vocês falam exatamente isso. No final, por meio da força dele, podemos ser representados de uma sociedade de ordem superior, mesmo enquanto estamos aqui na Terra. Porque fala sobre Jesus. E aí eu falo, realmente, por Jesus nós podemos ter tudo que é possível. Mas uma questão que eu sempre levanto, homossexualidade não é parâmetro de salvação. Ponto. Então, não me venha dizer que estamos no mesmo barco. Porque nós não estamos no mesmo barco quando você exatamente faz questão de fazer buraco no casco. Na sexta-feira, é falado sobre a união de duas vidas. E aí, tem vários textos de Ellen White, o Lar Adventista, desde a página 99 até a página 103. Eu achei muito bacana isso, falando sobre o propósito, sobre a questão da bênção. E eu acredito que realmente isso pode ser feito tanto para um casal heterossexual quanto um casal LGBTQIA+. Porque tudo que é falado aqui, a base disso é o amor, o companheirismo e o temor a Deus. Eu acredito que qualquer casal possa ter isso. E aí, vamos para a chave de ouro da semana. Identidade de Gênesis versus ideologia de gênero. E eu vou deixar aqui essa foto, tá? Do Adventista Subversivo. Ele fez um texto falando exatamente sobre essa questão, então também vai estar aqui na descrição do vídeo falando sobre essa questão que foi levantada. E eu vou falar em bom tom. Não existe ideologia de gênero, ok? Ideologia de gênero foi algo levantado pela bancada evangélica para questionar alguns pensamentos que estavam sendo levantados no Congresso Nacional.
pedindo para todos os alunos de escolas públicas terem, principalmente, educação sexual, conhecimento sobre questões aí de camisinha, também sobre prevenção na gravidez na adolescência e assim por diante. Ia ser falado também sobre discriminação, sobre questões homossexuais, tipos de famílias e assim por diante. E a bancada evangélica levantou isso como um kit gay e uma ideologia de gênero. E não, isso não existe. A base da questão da educação sexual que foi levantada no Congresso não é para transformar as pessoas em gays, ok? Ou até mesmo falar que se você é menino, você tem o direito de ser menina. E se você é menina, você tem o direito de ser menino. Não. Identidade de gênero, ela é mais complexa ainda, porque nem a lição quis tratar sobre isso. Então, não venha me falar sobre ideologia de gênero numa página que tem não sei quantos caracteres que eu não sei contar nesse momento. Mas, por favor, ok? E aí, Diego Barros, porque é o Diego Barros que fala sobre isso, fala sobre a questão assim. A base dessa confusão é uma distinção feita pelos proponentes da ideologia de gênero, segundo o qual o sexo é definido biologicamente, mas o gênero seria uma construção social. E aí eu te falo, você é homem por quê? Porque você tem um pinto? Se você, deixar, por incrível que pareça, em algum momento, passar em algum lugar e puf, o seu pênis for amputado, você vai deixar de ser homem? Me responda. Aí eu vou concordar com você, né? Que aí é só questão do órgão genital. Porque perdeu o pênis, já não é mais homem. Entretanto, para considerar essa distinção, é necessário pensar na Bíblia como um livro retrógrado e ultrapassado. Pois se a Bíblia for levada a sério, veremos que não há menção de nenhum tipo de construção de papéis sociais relacionados ao gênero em nenhuma linha das Escrituras. Mas a Bíblia fala qual era o papel da mulher na sociedade, do homem na sociedade, qual era a questão aí do homem ir para a batalha, a mulher ficar em casa, a mãe ser cuidadora, o marido ser provedor. É falado sobre isso na Bíblia. E isso são questões de identidade de gênero. Você automaticamente identifica que o homem tem esse papel na sociedade, ponto. E a mulher tem esse. Então, E aí ele continua. E se esse assunto é tão importante, por que Deus silenciaria sobre isso e permaneceria a humanidade agonizar, permitiria a humanidade agonizar sem esse conhecimento alegadamente tão libertador por milênios? E aí, meu amigo, eu vou te falar. Me incomodou bastante. A Bíblia não é um livro especificamente científico, ok? Ela não tem esse papel. Ela não tem essa função, tá? Para a humanidade. A função da Bíblia é mostrar a Deus para o povo e mostrar o plano da salvação. Acabou. Temos ali algumas questões históricas, porque o povo, tinha que falar dele. O povo de Israel tinha que falar dele. Então, a gente tem ali alguns pensamentos históricos. Existem assuntos importantes no mundo que não são falados na Bíblia, tá? Dinossauros, Tecnicamente é falado sobre grandes animais, grandes não sei o quê, mas não fala especificamente sobre as características deles. E aí, cientistas acharam dinossauros e puf, foram lá e falaram, bilhões de anos atrás. Como cristão, eu não acredito que isso seja possível. Mas aí, a existência de outras galáxias. A Bíblia fala apenas que Deus criou lá no quarto dia, o Sol, a Lua e as estrelas. Não fala sobre planetas. Não fala sobre meteoros. Não fala sobre as outras galáxias. Mas nós conhecemos tudo isso. Tecnicamente, em Isaías, eu não lembro agora o texto especificamente, deixa entender que a Terra é redonda. Mas tem outras passagens que tecnicamente não. Então aí eu também entro nessa contradição, E aí? É redonda ou é plana? Eu, graças a Deus, acredito que ela seja redonda. Outra coisa que, muito falado sobre hoje em dia, não fala sobre vacina, não fala sobre certas doenças, a doença mais conhecida naquela época era a lepra, não fala sobre a cura da lepra, hoje a gente conhece a cura da lepra, não fala sobre pneumonia, não fala sobre uma questão hoje em dia. Temos até alguns cientistas que falam que Elias, se eu não me engano, fez o primeiro, animação de uma pessoa morta, mas assim, a Bíblia não foi feita a Bíblia não tem esse viés científico. Ela não tem esse propósito. Então, por que você acha que ela teria que falar sobre a questão XX, XY, XXXY, YXX?
E aí, quando você fala isso, meu querido, na minha concepção, você está sendo uma pessoa totalmente... Deixa eu tentar achar uma palavra menos agressiva. Agindo de má fé. E aí, o seu último parágrafo repete novamente. A ideologia de gênero é um cavalo de Troia multicolorido que ameaça a saúde mental, tanto do indivíduo quanto da sociedade. Aqueles que experimentaram a graça transformadora de Deus não se definem pela identidade de gênero, mas pela identidade de Gênesis. Olha, eu me considero homem, ok? Porque quando eu nasci, olharam pra mim, tem pipi, é homem. Fui crescendo, fui vendo que sim, numa sociedade binária, eu me identificava com a questão masculina. Porém, o masculino hoje é uma coisa, o masculino de amanhã pode ser outra coisa. O masculino do século XVII, como eu mostrei aqui, era outra coisa. Então, assim, tem certeza que você se identifica exatamente como você mesmo escreve aqui na questão de Gênesis? Porque Gênesis, meu anjo, você tem que pensar também antes do pecado, né? Depois do pecado, muita coisa mudou. Depois do pecado, surgiu muita coisa. Depois do pecado, temos aí muita questão a ser levantada, debatida e, acima de tudo, entendida. Então, para de agir de má fé. CPB, tem certeza que isso ajudou as pessoas a terem menos preconceitos? Eu acredito que não. Mas, vida que segue, né? Semana que vem tem mais. Porque estamos apenas na 8ª semana e são 13 lições. Desculpa os momentos que eu me sobressaí, mas eu acho que algumas coisas têm que ser ditas sim. Se você quiser colocar aqui nos comentários de forma pejorativa, pode ficar à vontade. Tentarei responder o mais educado possível, porque se tem uma coisa que mamãe me deu, foi educação. Novamente eu te peço, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com quem acredita que precisa receber essa mensagem. Todas as questões levantadas e as questões que eu falei de assuntos relacionados estarão aqui na descrição. Então, né, tem bastante referências aí para você estudar. Estou quase parecendo a Rita Von Hunt, de tanta biografia para ler complementar, mas tá aqui. Por favor, estude. Sucesso, paz e maranata.